Meu nome é Timóteo e vamos falar um pouco sobre codificação de voz. O modelo proposto é o mais conhecido atualmente, que é o modelo CELP. O conteúdo e introdução. Falaremos um pouco sobre a definição, o contexto e a descrição qualitativa. Introdução. As características principais que determinam a percepção de um sinal pelo ser humano são tom de voz, que é relacionado com a frequência do sinal. É importante porque o ser humano é mais sensível a frequências na faixa de 2 a 5 kHz que em faixas de frequências mais altas ou mais baixas que tal faixa. Período, que consiste na duração do sinal, e volume, que é a quantidade de energia do sinal. Contexto. CELP, ou predição linear com excitação por código, é um entre 3 decodificadores que utilizam procedimento de análise por síntese, cadeia fechada, baseada em predição linear. É um algoritmo que foi inicialmente proposto em 1985. Esse algoritmo de codificação de fala é o mais utilizado atualmente. O modelo CELP contém 4 ideias principais. Usa o modelo de fonte-filtro de produção da fala através de predição linear, LP. Usa um conjunto de códigos fixos e adaptáveis para a entrada do modelo LP, executa uma busca em circuito fechado e aplica quantização vetorial. Temos aqui um modelo de decodificador CELP. Falaremos detalhadamente a seguir. Fundamentos teóricos. A codificação CELP utiliza-se de características de interesses do sinal. Essas características incluem a sensibilidade da audição, o mascaramento de frequência e o mascaramento espacial e temporal. Sensibilidade da audição. É a sensibilidade do ouvido humano. É a razão entre a amplitude máxima e mínima do sinal, medida em decibéis. Mascaramento de frequência. A sensibilidade da audição humana muda conforme a amplitude relativa do sinal. A figura acima mostra como a sensibilidade muda na vizinhança de um som de amplitude alta, caso no qual o som A não será escutado, embora ele fosse se ocorresse vizinho. Mascaramento de frequência. O efeito de mascaramento de frequência varia de acordo com a frequência em questão. A largura do eixo X das curvas de frequência é conhecida como largura de banda crítica e define a faixa de frequências afetada por mascaramento de frequência resultante de um dado sinal. Mascaramento temporal. Após escutar um som alto, o ouvido humano fica surdo a sons mais baixos por um intervalo de tempo. Tal fato é denominado mascaramento temporal. Depois que um som alto termina,
são necessários alguns décimos de segundo para o ouvido humano se recuperar e a amplitude do sinal ouvido reduza. Nesse intervalo de tempo, o ser humano é incapaz de escutar sons com amplitude abaixo do limite indicado na figura acima. Tais sons não precisam, portanto, ser transmitidos. Decodificador CELP. Neste decodificador, a excitação é produzida pela soma das contribuições do dicionário adaptativo. O dicionário fixo é um dicionário de quantização vetorial. Já o dicionário fixo consiste em versões atrasadas da excitação. O filtro é utilizado porque tem uma boa representação do trato vocal humano e porque é fácil de ser computado. Temos aqui um exemplo. É o algoritmo de codificação do codec G729. Ele utiliza a forma de codificação CS-ACELP, que é baseado no modelo CELP. O modelo CELP opera em quadros de 10 milissegundos que correspondem a 80 amostras das 8.000 do PCM. E para cada um dos quadros, o sinal de voz é analisado para a retirada dos parâmetros do modelo CELP. Estes parâmetros são codificados e transmitidos ao meio, totalizando 80 bits por quadro amostrado. Os filtros do codec G729 utilizam coeficientes gerados pelo método de autocorrelação com janelas de observação de 30 milissegundos. A cada 80 amostragens a 10 milissegundos, os coeficientes são atualizados e é feito o deslizamento da janela, realizando assim a análise desses valores, levando em conta as 120 amostras dos 4 quadros passados. As 80 amostras do quadro atual e 40 amostras do próximo quadro, onde se pode observar os 5 milissegundos de look ahead. Conclusões. Dada uma breve apresentação sobre algumas das padronizações de codificação de fala para a telefonia, percebe-se que atualmente o modelo de codec mais utilizado é o CELP com suas variações. A plataforma GSM atualmente abrange 82% do mercado mundial de telefones celulares. Isso se deve às facilidades de desempenho que essa tecnologia oferece tanto para as operadoras de serviço como para os usuários.